Prezados irmãos e irmãs, como já foi dito no início da nossa celebração, nós vamos concluir os 40 dias da Páscoa nesta semana, quarta-feira. E nos 40 dias da Páscoa, a igreja celebra a ascensão do Senhor ao céu, a subida de Jesus ao céu. Aqui no Brasil, essa festa, por cair num dia de semana, é transferida então para o domingo. Portanto, no próximo domingo, estaremos celebrando no Brasil, na liturgia da igreja no Brasil, a festa da ascensão do Senhor ao céu. Terminada a festa da ascensão, nós iniciamos os 9 dias de preparação para a festa de Pentecostes. Aliás, a novena, o costume de se fazer novena, surgiu exatamente por ocasião do Pentecostes. Jesus subiu para junto do Pai e pediu que os discípulos permanecessem em Jerusalém até que ele enviasse o Espírito Santo. E ali então eles permaneceram durante 9 dias reunidos em oração, aguardando o Espírito Santo. E é daí que surgiu então o costume de fazer novena. Depois usamos a novena para outras festividades na igreja. Mas a novena, o sentido da novena desses 9 dias é justamente por causa do Pentecostes. Os 9 dias entre a ascensão e a vinda do Espírito Santo. É o tempo em que a igreja aguarda, se prepara para a vinda do Espírito Santo. E até a festa da ascensão nós vamos acompanhar Jesus como que num clima de despedida com os seus discípulos. E nós vimos no evangelho de hoje a sequência do evangelho de domingo passado. Jesus continua se despedindo dos seus discípulos. No domingo passado nós iniciamos o evangelho, o capítulo 15 do evangelho de São João, do versículo 1 ao 8º, e hoje nós estamos acompanhando então os versículos seguintes, do 9º ao 17º. Na semana passada, Jesus pedia que nós estivéssemos unidos a Ele como ramo à videira, para que possamos ter vida. E hoje Jesus pede algo além. Jesus pede que nós não só permaneçamos nele, mas permaneçamos no amor. Permaneçamos no seu amor, no mesmo amor que ele tem com o Pai, que o Pai tem com ele. Assim como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei neste amor. Portanto, Jesus nos pede então essa permanência no amor de Deus, no verdadeiro amor. E esse amor com que os discípulos também serão chamados a anunciar, a propagar por toda a igreja, em todas as nações. E aí nós vemos a primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro estava para entrar em casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro, caiu aos seus pés, se prostrou diante dele. E Pedro então levantou, dizendo: levanta-te, eu também sou apenas um homem. No entanto, Pedro tomou a palavra e começou a dizer: estou agora compreendendo. Compreendendo o quê? Compreendendo que Deus é amor. Que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, por amor, Ele aceita quem o teme, quem pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Qualquer que seja a nação a que pertença. Por quê? Porque a concepção que se tinha do Antigo Testamento é que Deus havia amado um povo escolhido, um povo dileto, um povo separado, um povo específico, que era o povo de Israel. E Pedro então começa a compreender que não é só os fiéis de origem judaica a quem o Senhor se dirigiu, mas o Senhor se manifestou a todos. O Senhor não faz distinção entre as pessoas, pelo contrário, o seu amor se estende, o seu amor se manifesta a todos. E Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra, sejam os fiéis de origem judaica, seja os pagãos, os estrangeiros, os povos de outras nações.
E o evangelho então começa a ser anunciado a todos. Aqui, meus irmãos, na primeira leitura de hoje, nós vemos a universalidade da igreja. A igreja que agora, após a ressurreição, a subida de Jesus ao céu, tendo enviado o Espírito Santo sobre os seus apóstolos, os apóstolos agora iniciam a pregação do evangelho, a missão apostólica, que é estendida a todo o mundo, a todas as nações. Aqui a universalidade da igreja, a universalidade da pregação do evangelho, para que todos possam agora aderir pela fé em Jesus Cristo. E por isso é que a Igreja Católica, que é aquela que tem a sucessão apostólica, que vem dos apóstolos, tem o título de Igreja Universal. Usaram esse nome de Igreja Universal para confundir o povo, porque na verdade o termo Igreja Universal é um termo católico, para se referir à Igreja Católica. Católica é o mesmo que universal, a universalidade da igreja. A igreja é espalhada pelo mundo inteiro, justamente porque ela é quem iniciou a pregação do Evangelho de Jesus Cristo por meio dos apóstolos. Os apóstolos é que foram dando a universalidade da igreja, já que a igreja, no primeiro momento, foi anunciada ao povo judeu, mas agora, pelos apóstolos, a igreja começa a estender-se por todas as nações, como vimos na primeira leitura de hoje. Quando Pedro, então, estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também tivesse sido derramado também sobre os pagãos. E foi aí que Pedro tomou a palavra, mais uma vez, e disse: bom, podemos então agora, já que o Espírito Santo desceu sobre todos, também sobre os pagãos, também sobre os estrangeiros, também sobre os outros povos, sobre outras nações, podemos então negar a água do batismo a estas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou então que fossem batizados todos em nome de Jesus Cristo. Eles pediram então que Pedro ficasse alguns dias com eles. Então vejam, o batismo é justamente aquilo que marca o início da nossa pertença à igreja de Cristo. Portanto, pelo batismo nós participamos do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. E agora, esse amor de Deus, que no passado era compreendido como uma manifestação apenas a um povo específico, ao povo judeu, agora é manifestado a todas as nações. Esse amor se torna universal. A universalidade da igreja, a universalidade da pregação do evangelho, a universalidade do amor de Cristo manifestado a todos os cristãos. E na segunda leitura, e também no evangelho, São João nos ajuda então a compreender que esse amor de Cristo, esse amor manifestado por Jesus a nós, se dá pela nossa pertença a Ele. E esse é o verdadeiro amor, diz São João. Amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Vejam só, São João, mais uma vez, como na semana passada, usando de palavras muito duras, de palavras muito claras e ao mesmo tempo muito coerentes. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E como é que então nós sabemos que conhecemos a Deus? Quando temos a capacidade de amar como Ele ama. Por isso Jesus no Evangelho de hoje diz: amai-vos uns aos outros, como puderem, de qualquer jeito, cada um da sua forma. É assim que Jesus diz? Não. Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque assim como o Pai me amou, assim também com o mesmo amor com que o Pai me amou, o mesmo modo com que o Pai me amou, eu também vos amei. Eu vos amei do mesmo modo como o Pai me amou, como o Pai me ama.
Portanto, vocês também devem amar como eu amo vocês. Então, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí, por isso, então, São João diz: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E aí, então, nós teríamos que fazer um exame de consciência, cada um de nós, e nos perguntarmos: será que conhecemos a Deus? Se amamos verdadeiramente, conhecemos. Se não somos capazes ainda de amar como Ele amou e como Ele mandou que nós amássemos, então ainda não conhecemos verdadeiramente a Deus. Não conhecemos, não sabemos Deus como verdadeiramente Deus é. Mas se nós nos esforçamos por amar como Ele amou, certamente também conheceremos a Deus, porque Deus é amor. E aí nós poderíamos então dizer como é o nosso amor e como é o amor com que nós devemos amar, como Jesus mandou, como eu vos amei. O nosso amor muitas vezes é um amor muito mais humano. Esse amor humano é um amor pautado nos critérios, nas condições, nos interesses. Eu amo porque eu tenho um benefício em amar. Geralmente a gente tem mais facilidade de amar aquele que nos ama, ou que ao menos diz que nos ama. A gente tem mais facilidade de gostar, de se aproximar de alguém, de sentir-se atraído por alguém que também se sente o mesmo por nós. Mas esse não é o amor cristão. O amor cristão, como diz São João, nisto consiste o amor de Deus. Como é o amor de Deus? O amor de Deus consiste em: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. Então vejam, o amor cristão não depende do amor do outro, não depende que o outro me ame. Mas o amor cristão é um amor que vai ao encontro do outro, independentemente se o outro irá corresponder a esse amor ou não. Esse é o amor de Deus. Por isso vejam que ele é bem diferente do amor humano. O amor humano hoje, infelizmente, aquilo que nós ousamos chamar de amor, aquilo que nós ousamos chamar de amor é pautado sempre no interesse, sempre na compensação. Então, o amor que busca o prazer, o amor que busca a satisfação minha, o amor que leva muitas vezes ao egoísmo, um amor que leva muitas vezes que provoca os ciúmes, a obsessão, o apego. Isso não é amor. Por isso que isso nos faz sofrer. E Jesus diz o contrário no Evangelho. Jesus diz que se nós amarmos como Ele amou, seremos felizes e a nossa alegria será plena. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Ou seja, só terá alegria plena quem conseguir amar como Ele ama. Quem tiver a decisão de amar o outro, independentemente se o outro irá corresponder a esse amor ou não, como Deus fez conosco. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. Ele que entregou o seu Filho por nós. Ele que se fez vítima de reparação pelos nossos pecados. Portanto, o amor de Deus, meus irmãos, é manifestado a nós por livre decisão de Deus. Ele quer nos amar e pronto. Muito diferente do nosso amor. E aí que Jesus então nos pede no Evangelho de hoje esse esforço por amar como Ele amou. Amar sem esperar nada em troca. E isso é muito difícil, muito exigente. Mas é indispensável para que a gente possa, de certa forma, crescer espiritualmente. Para que a gente possa elevar os nossos sentimentos, elevar o nosso coração, a nossa alma e, consequentemente, também em vista da nossa própria salvação. Se nós formos ver, o que os apóstolos fizeram também foi isso. Foram desenvolvendo neles essa capacidade de amar como Jesus amou. Porque num primeiro momento amavam também como humanos, com o amor humano. Tinham seus interesses, procuravam suas compensações. E, no entanto, aprenderam a amar como Jesus.
Vejam, os apóstolos saíram, foram ao encontro das pessoas, dos doentes, como Jesus fez, também eles fizeram. Não é à toa que Jesus diz no evangelho de hoje: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Que fruto é esse que permanece nesta vida? Qual fruto que permanece nesta vida, senão o amor? Só o amor permanece, o verdadeiro amor, o amor de Deus. E é esse fruto que os apóstolos também produziram por meio da sua missão, por meio da sua vida. E é esse fruto que nós também somos chamados a produzir nas nossas relações, sejam nas nossas relações familiares, sejam nas nossas relações conjugais, sejam nas relações de amizade. É preciso amar como Deus ama, não amar em vista do que o outro vai me oferecer, não amar em vista daquilo que eu vou receber do outro por amá-lo, porque não é assim que Deus ama. Deus não ama a gente esperando que a gente o ame também. Não, Ele ama porque Ele decidiu nos amar. Essa é a grandeza do verdadeiro amor. E é esse amor que Jesus pede de nós hoje no Evangelho. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Hoje também nós estamos celebrando o Dia das Mães. É claro que esses dias comemorativos são bonitos, mas eles não podem ficar apenas nesse dia, né? Hoje não é o único dia da gente manifestar nosso carinho, nosso afeto pelas nossas mães, assim como no Dia dos Pais, etc. Mas hoje recordamos então, já que é denominado Dia das Mães, recordamos então as nossas mães com carinho, com afeição. E se tem um amor que muito se assemelha a esse amor que Jesus está falando no Evangelho, é o amor da mãe. O filho pode ser o que for, o filho pode fazer o que fizer, o filho pode sequer reconhecer a sua mãe, e a mãe o ama tanto quanto ele o merece, ou tanto quanto ela pode amar, né? A mãe ama como Deus. A mãe não espera, é claro que se ela recebe o reconhecimento do filho, é uma alegria para ela. Mas mesmo que ela não receba reconhecimento nenhum do filho, mesmo assim ela continua a amá-lo. É ou não é verdade? Assim também é o amor de Deus. Deus nos ama independentemente se nós iremos retribuir esse amor ou não. Como as nossas mães. Nossas mães também certamente são capazes de dar a vida por nós, como Jesus disse, mesmo que nós sequer possamos dar a elas um pouco do nosso tempo, quanto mais a nossa vida. Mas elas, ainda assim, são capazes de dar a vida por nós. O amor das mães certamente muito se assemelha a esse amor que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. E se porventura há alguma mãe que não ame como mãe, como deveria amar, Deus nos ama. É o que diz também o Evangelho. Mesmo que a mãe se esqueça do seu filho, Deus não esquecerá. E por que usou-se essa expressão? Porque é quase incapaz, é quase impossível existir uma mãe que não se lembre do seu filho. Uma mãe que menospreze o seu filho. Mas se ainda assim acontecer, se ainda assim houver uma mãe que menospreze o filho, Deus não o menospreza. Deus o acolhe, Deus o ama. Portanto, rezemos hoje pelas nossas mães, agradeçamos por suas vidas, e aquelas já falecidas, peçamos que Deus as acolha no céu, para que possam também viver a plenitude desse amor que aqui na terra elas procuraram também manifestar aos seus filhos. Assim seja. Amém.